A agricultura regenerativa. Fique por dentro da história e entenda as transformações na fazenda Banhado Verde, em Faxinal dos Guedes. Pecuária de corte. Conheça o rebanho do Centro de Treinamento da Ipagre de Tubarão e veja as dicas de um manejo dócil para a produção de carnes nobres. SC Agricultura na Cozinha. Hoje é dia de receita no nosso programa. Aprenda a fazer risoto com cerveja preta. Um sabor marcante e surpreendente, com arroz desenvolvido pela Ipagre. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do SC Agricultura, o programa de TV nacional da Ipagre. Na região oeste catarinense, uma fazenda se tornou referência em um modelo de produzir que olha para o futuro, sem esquecer da base de tudo o que é o solo. A Fazenda Banhado Verde, localizada em Faxinal dos Guedes, é um dos maiores exemplos de agricultura regenerativa no Brasil. Nossa equipe esteve lá e mostra pra gente as técnicas agrícolas que preservam vida no solo. Um exemplo inspirador desse modelo agrícola está aqui na Fazenda Banhado Verde do município de Faxinal dos Guedes. Pioneira na adoção de práticas regenerativas, a fazenda mudou a paisagem e também o modo de produzir, com foco na conservação do solo, recuperação de áreas degradadas e produção sustentável de alimentos. A Banhado Verde tem sido uma referência para agricultores, extensionistas, pesquisadores e defensores do meio ambiente. Tem 45 anos de plantio direto. Isso aqui é trabalho dos filhos, né? O meu foi conservar o solo. E eles já mudaram para outro sistema. São há 45 anos sem revolver o solo e estamos há 45 anos sem perder nenhuma safra de verão. Em função dessas práticas conservacionistas, começou com o sistema de plantio direto do pai e a gente deu uma aperfeiçoada com outras técnicas, né? E nós temos os nossos números econômicos, nós abrimos para todo mundo, onde há uma redução de 40% a 50% no uso de insumos externos, né? Ou seja, as soluções estão na natureza e estão dentro da própria propriedade, boa parte delas. Na Banhado Verde, o solo está sempre coberto e vivo. A fazenda investe em coquetéis de plantas de cobertura, como nabo forrageiro, aveia, ervilhaca e outras espécies. A semeadura das lavouras é feita sem revolver o solo, mantendo a palhada em todas as áreas de cultivo. A família Alessio aposta também no uso de bioinsumos, compostos naturais que substituem parte dos fertilizantes químicos e defensivos. Bom, nós estamos dentro de uma das práticas, né, que seria o coquetel de plantas, né, que nada mais é que uma analogia, uma comparação ao que ocorre na natureza, né? Então, onde a gente olha aqui tem o centeio, tem o nabo forrageiro, tem a ervilhaca. É uma composição florística que tenta imitar a biodiversidade, claro, de uma forma mais simplificada. Esse é o principal técnica, ou seja, quando você tira a soja ou tira o milho, né, que colhe, você já implementa um coquetel de plantas para alimentar essa biodiversidade que existe sob os nossos pés aqui. De forma simples, para o produtor entender, é como fosse a nossa alimentação. Nós precisamos de um feijão, de um arroz, de uma carne, uma salada. Aqui nós estamos aqui com o nosso feijão, o nosso centeio, digamos, né? A nossa ervilhaca, o nosso nabo forrageiro, que vai alimentar aqueles indivíduos lá que fazem o trabalho pesado lá embaixo, precisam de uma alimentação que via carbono, que vem da radiação solar através do processo fotossíntese, que vai incorporar esse alimento lá para o solo, para eles se alimentarem e depois eles nos trazer as benesses para nós. E vocês trabalham também com rotação de culturas? Isso. A rotação de culturas, ela seria o aumento da biodiversidade no tempo, ou seja, um ano eu coloco soja aqui no verão, outro ano milho, né? E no inverno a gente faz essa
esse aumento da biodiversidade no espaço, ou seja, ao invés de ser só aveia ou só centeio, um mix de plantas, né? Então tu consegue aumentar no tempo e no espaço a biodiversidade, que na mata é 100% do tempo. Com o avanço das mudanças climáticas e a crescente pressão por sustentabilidade, experiências como a da Fazenda Banhado Verde mostram que é possível produzir mais com menor impacto ambiental. É um modelo compatível com o que a própria sociedade está exigindo de nós como agricultores. De não sermos só produtores de alimentos, mas colaborar com a manutenção e a melhoria dos recursos, seja o solo, a água e o ar, né? Então as mudanças, hoje se fala do aumento do carbono, né? Mexendo no equilíbrio atmosférico, né? Com essa agricultura nós conseguimos captar esse carbono através da fotossíntese e incorporá-los no solo. Ou seja, nós mais ou menos aqui na fazenda, por ano a gente incorpora 2 toneladas por hectare de carbono. Nós estamos produzindo alimento e fazendo um serviço ambiental aqui, de sequestro de carbono, né? Mas como é que a gente consegue fazer isso? Com o tempo. Nós precisamos de tempo. É uma safra bem feita e o resto do tempo coberto, vegetando, sequestrando esse carbono do ar. A agricultura regenerativa não é apenas uma técnica agrícola, é uma visão de futuro que alia conhecimento, cuidado e compromisso com as novas gerações. No próximo bloco, veja as dicas práticas sobre gado de corte do extensionista do Centro de Treinamento da Ipagre em Tubarão. Fique com a gente, nós já voltamos. Hora de falar de pecuária. O mercado catarinense de carnes está cada vez mais exigente. A demanda por produtos nobres cresce e isso significa oportunidade para as famílias agricultoras. Para fornecer informação aos pecuaristas, a Ipagre estuda diferentes raças e práticas de manejo no Centro de Treinamento de Tubarão. Conheça agora como é feita a criação desses animais e não perca as dicas do extensionista. Olá, nós estamos nas dependências do Centro de Treinamento da Ipagre, Tubarão, no Setuba. E aqui a gente tem uma unidade de bovinos de corte e que nós preconizamos por ter animais que são adaptados ao manejo dócil, gentil, também adaptados ao clima e ao tipo de pastagem que a gente tem, né? A predominância aqui nessa área são áreas mais baixas, né? Então a gente usa bastante o capim tangola. No inverno utilizamos a sobressemeadura, daí com pastagem de inverno, né? Aveia, azevém. Nós temos aqui exemplares que são de raças britânicas, então a maioria aqui são Aberdeen Angus e Devon, que são raças com uma grande precocidade genética, né? Com uma boa capacidade de marmoreio, ou seja, carne de qualidade, né? Carne com a gordura entremeada. Esses animais são totalmente a pasto, não tem nenhuma suplementação a não ser o sal mineralizado. Aqui tem animais entre 1 ano e meio a 20 meses no máximo, né? É a idade delas. Tem algumas até que já estão prontas para abate. Já temos animais aqui com 450 quilos, né? Que já estariam prontas para serem abatidas. Para nós uniformizarmos esse lote, e a intenção para a gente conseguir fazer uma boa venda é ter um lote uniforme, né? Nós precisamos aqui entrar com um pouquinho de suplementação energética. E isso seria mais uns 2 meses, estariam totalmente prontas, inclusive para carnes nobres. Dentro da Ipagre a gente tem buscado mostrar para o produtor que é possível fazer, né? Tanto que nós temos esses animais e a gente está fazendo esses cruzamentos. Não são raças puras que nós temos aqui. Nós percebemos em Santa Catarina que
a raça pura, tanto o zebuíno quanto o europeu, tem um pouco de dificuldade de ser mantida, né? E o cruzamento traz o melhor dos dois mundos, eu diria, né? Traz animais que são rústicos e também que têm precocidade, tem rendimento de carcaça e acabamento de carcaça, né? Precocidade genética e sexual também. Essas novilhas, elas com 2 anos estão indo para Intore. Já poderiam ter ido antes. Tem várias delas que já estavam prontas, mas a proposta é fazer a estação de monta. Então elas vão todas elas juntas ao final do ano para o Intore. No centro de treinamento da IPAGRE Tubarão nós temos a área de 18 hectares dividida em 15 piquetes. Nesse momento nós vamos tirar elas de um piquete e vamos levar para outro piquete. Em média fica em torno de 2 dias em cada piquete, de 1 a 2 dias dependendo da capacidade forrageira do piquete. Tem uns que são um pouquinho maior, outros menor, né? Entramos com os animais no piquete onde que é consorciado, capim com aveia preta. É um experimento que a gente está fazendo, uma avaliação e que tem dado certo na região, em produtores que já fazem. Esses animais eles vão ter uma boa disponibilidade de forragem durante o inverno, que as pastagens tropicais, durante o inverno elas produzem menos. E então entra as pastagens anuais para fazer essa complementação. Aumenta a qualidade da forragem oferecida e também o volume. Aqui nesses piquetes, todos eles, nós temos água disponível, né? Água de livre acesso, não muito distante do animal que está posicionado mais longe. Também disponibilizamos sombra, que mesmo no inverno, às vezes dá uns dias que tem mais de 15, 20 graus de temperatura e existe um momento de ruminação dos bovinos, que é interessante nesse momento eles poderem deitar numa sombra. Esses são alguns cuidados que nós devemos ter com a bovinocultura de corte, oferecer alimento de qualidade, na quantidade e na forma mais disponível e barata para o produtor, que é a base de pastagem. Conseguindo fazer essa divisão de área, nós temos uma possibilidade do produtor entender como faz esse manejo da pastagem e os animais ficam muito mais dóceis, assim também diminuindo os riscos com o manejo no momento que for fechar num curral, por exemplo. Água sempre disponível, sal mineral sempre disponível, água em coxos de água de boa qualidade, limpar os coxos, manter essa higienização. A água que o gado bebe deve ser a mesma que eu posso beber. Sombra é necessário, principalmente nas horas mais quentes do verão, onde que os animais vão se refrescar e com isso vão aumentar a sua produtividade. E a seguir, quer surpreender na cozinha? Conheça a receita de um risoto com cerveja preta. Não saia daí, é depois do intervalo. Você já pensou em misturar o sabor encorpado da cerveja preta com a cremosidade de um bom risoto? Pois é exatamente essa a proposta de uma receita que vem lá do sul do estado. Você já pensou em misturar o sabor encorpado da cerveja preta com a cremosidade de um bom risoto? Pois é exatamente essa a proposta de uma receita que vem lá do sul do estado, demonstrada pela colega Anadilce Gonçalves, gestora do Centro de Treinamento da IPAGRE em Araranguá. Feito com arroz pérola, cultivar desenvolvido pela IPAGRE, a combinação promete um prato cheio de aroma e personalidade, perfeito para quem gosta de inovar na gastronomia. Olá pessoal, eu sou Anadilce Gonçalves, gestora do Centro de Treinamento da IPAGRE em Araranguá e hoje estamos aqui no SC Agricultura na Cozinha
faremos risoto de filé mignon com cerveja preta. Nós vamos utilizar um arroz catarinense, beneficiado em Santa Catarina, e esse arroz foi desenvolvido pela Epagre e o nome dele é Pérola. A qualidade desse arroz é excelente. Por quê? Porque o arroz para risoto ele tem que ter uma porosidade suficiente para absorver bem o sabor, para o nosso risoto ficar cremoso, saboroso, com o grão firme. E é essa qualidade que o nosso Pérola tem. Podem ter certeza que ele é muito saboroso, bem mais saboroso do que alguns importados. Vamos começar nossa receita? Para nós começarmos o nosso risoto, nós cortamos a carne em cubinhos, né? Essa carne filé mignon, tá? Vamos cortar, depois a gente vai selar essa carne, vamos salgar só na panela para que ela não solte muito líquido. Retira da panela. E depois é que a gente vai utilizar o arroz, né? Nós não queremos que essa carne fique dura. Foi colocado em torno de umas 2 colheres de óleo e como a panela já está quente, então colocamos a carne aqui. Nesse primeiro momento, vamos colocar em torno de 1 colher de sobremesa de sal aqui na carne. Só mexe quando ela já está selada do primeiro lado, espera selar o segundo lado da carne, o outro lado, e podemos tirar. Se deixarmos ela o tempo todo dentro do risoto, ela pode ficar emborrachada, né? Ela vai ficar dura. Filé mignon a gente tem que cuidar para que ele não endureça. Mas qualquer proteína que você vai usar no risoto, seja frango, seja camarão, você vai tirá-la para que ela não fique endurecida. Vai ficar reservada para voltar para o risoto no final. Agora vai 1 colher de óleo, mais ou menos, para que a gente refogue a cebola. Vamos colocar a cebola para refogar. Com o fundinho que a carne selou aqui, a gente deixa junto para que ele tenha mais sabor ainda, fique mais gostoso com esse fundo. Então agora entra o arroz e com um detalhe, o arroz não se lava, arroz de risoto não é lavado para que o amido só se solte no momento certo. Esse arroz vai refogar em torno de uns 2 minutos. A bebida alcoólica vai entrar nessa hora. Nesse momento, hoje nós estamos usando cerveja preta, mas é nessa hora que entra o vinho, que tradicionalmente o risoto italiano é feito com vinho branco seco. Agora, colocamos a cerveja. Aqui tem 1 latinha para essa quantidade de 500 gramas de arroz. Essa cerveja agora vai ferver, o álcool vai evaporar, todo o líquido dela deve evaporar antes da gente começar a colocar o caldo. Todo o líquido já evaporou e agora a gente vai começar com o caldo. Caldo quente foi feito com cebola, cenoura e salsão, pimenta, folhas de louro, né? Temperos que dão sabor. Num primeiro momento a gente coloca um pouco mais de caldo para que ele irrigue todo esse arroz da panela e vamos mexer constantemente. Para que o amido se solte dos grãos, a gente precisa fazer esse risoto mexendo sempre. Porque é o atrito entre os grãos que faz com que o amido se solte. O fogo pode ser um pouco mais baixo a partir de agora, não precisa ser fogo alto. Vamos colocar caldo até o ponto dele, que é o dente, com uma cremosidade toda especial. Entre colocar o caldo e outro, a gente não deixa secar todo o líquido como deixou quando colocou a cerveja. Agora, quando diminui o líquido, a gente já acrescenta mais. E vai acrescentando, né, de vez em quando até o final.
O importante do risoto é você não parar de mexer. A partir do momento que você colocou o arroz e começou a colocar líquido, você mexe sempre até finalizá-lo, porque é o atrito dos grãos que faz o amido se soltar e dá a cremosidade que a gente precisa no risoto. Nosso risoto já está quase no ponto, então é hora da carne voltar para a panela. Misturando muito bem, na sequência a gente vai colocar o queijo, vamos acertar o sal e finalizamos com a manteiga e a salsinha. Esse queijo aqui é o queijo parmesão ralado na hora, né? Queijo fresco ralado. Podemos usar outro queijo se você tiver disponível. Eu tenho 200 gramas nesse pote, mas para essa quantidade de arroz eu usarei a metade. A manteiga vai agora no final, aqui tem em torno de 2 colheres, manteiga gelada, para dar um brilho e um sabor especial no nosso risoto. Nosso risoto está pronto e agora só vamos finalizar com tempero verde, a gosto de cada cliente, né? Finalizado então o nosso risoto de filé mignon com cerveja preta usando o arroz especial de risoto, o arroz pérola desenvolvido pela EPAGRE. Tchau, até a próxima receita! E essa edição do SC Agricultura está terminando. Para rever nossos vídeos e buscar mais assuntos, acesse youtube.com/EPAGRE-TV. São mais de 1.500 títulos com muita informação para você. E fique sempre ligado nas notícias do agro, seguindo as contas oficiais da EPAGRE. Obrigado pela companhia de sempre e até semana que vem. Tchau!